Vamos à nossa abertura do mercado de hoje com boas notícias para o minério de ferro. Também temos grandes possibilidades da Bradespar anunciar os seus dividendos. Estamos acompanhando este anúncio que está beirando praticamente quase 7% pelas nossas projeções. Vamos falar da Gerdau, também olhar para os seus indicadores e o gráfico para entender se essa semana tem alguma coisa que pode prejudicar a Gerdau ou vamos surfar aqui na bonificação das ações, tá? Então é muito interessante ficarmos sempre ligados a tudo. Também temos aqui a Minerva, também temos o resultado que vai sair, temos grandes bancos de investimento dizendo que pode ser que venha um trimestre bom. Sendo assim, vamos atualizar o preço justo e também o preço justo pelo fluxo de caixa descontado da BIF3. Vamos também falar sobre um fundo imobiliário que eu tenho aqui na carteira, o VISC11, deixaram bastantes comentários aqui nos últimos vídeos. Se você tem dúvida de algum fundo, deixe aqui também, é muito importante para mim saber qual que é o mais buscado, o mais pedido aí por vocês, para sempre eu colocar aqui nos vídeos, tá bom? Então, sendo assim, a nossa abertura vai ser com esses ativos. Se você tem dúvida de algum outro ativo, deixe nos comentários, que eu estarei atualizando no fechamento junto com os fatos relevantes, notícias e matérias. Se inscreva no canal e coloque todas as notificações. Sempre que sair um vídeo novo, você fica atualizado, tá bom? Então vamos lá, vamos conferir primeiro os indicadores. A gente tem aqui um minério de ferro que iniciou com um gap de alta na China de 845, foi até 852, fechou o gap e voltou a subir. Estamos negociando praticamente a um minério de ferro praticamente aqui de 118 dólares. Isso é bom para nossas ações, que eu tenho aqui a CSN Mineração, também tem a Vale, entre outras. A Gerdau também é beneficiada porque ela também tem as minas, né, de minério de ferro, tá? Só que o maior resultado não é esse, tá? No caso da CSN Mineração e Vale, seria o caso aqui do minério de ferro. Olhando também para relatividade, CSN Mineração deveria estar valendo pelo menos 4,70, tá? Mas é muito interessante saber o que aconteceu, que teve esse boom, que foi a produção que melhorou. Então, coloque isso na conta, então, na minha visão, negociando a um preço justo, né? Só que se a China começar a bater, a gente pode ainda recuar um pouco mais. Então, o minério de ferro, ele recuou bastante, chegou e voltou aqui para a região dos 102 dólares, né? E aí voltou a subir hoje, negociando acima dos 115. Então, é interessante olhar, porque o ano de 2023 batemos aqui em maio nesta região. E depois o minério ele disparou. Só que agora ele caiu bem, né? Caiu de elevador aqui, né? Então, é muito interessante a gente olhar para tudo o que está acontecendo. Perde aquela sequência de alta que estávamos fazendo desde ali de outubro de 2022? Não perde não, porque tem que cair ainda abaixo desses 100 dólares, tá? Então é interessante negociando ainda com o ciclo de alta. Agora falar um pouquinho das ações aqui da GGBR4, também vamos olhar para suas ADRs e entender se é o momento de montar a posição, né, pelos indicadores. Estou utilizando a média móvel de 80 também junto com o estocástico. Então é muito interessante olhar que está abaixo da média e junto a isso as informações que temos para esta semana. Nessa semana a gente não tem nada que influencie ali os Estados Unidos, tá? No caso de produções, e aí a gente olha para isso como um momento bom para as ações de Gerdau, tá bom? Por quê? Porque o mercado ele vai trabalhar com aquela expectativa da bonificação que ele praticamente ele gostou. Então, olhando para a relatividade, já está lateralizando desde janeiro, tá? Então, 3 meses de lateralização. Aconteceu isso também aqui, ó, em 2023, lateralizou bem para depois subir, e também aqui em 2022 tivemos um momento de lateralização. Respeitando isso, está em um momento ali, né, que está respeitando aqui a região de 20. Então é muito interessante, não perdemos essa região, perdemos aqui, possivelmente iremos aqui para 15, 17 reais, tá? As suas ações. Também temos aqui no exterior as ações e as ADRs aqui da Gerdau, negociando a 4,31, tá? 4,31 dólares. E também temos aqui os analistas dizendo sobre
a sua opinião. E 2, dizem aqui para manter até 5,15, tá? E nenhum manda vender abaixo de $5, olhando para expectativas futuras aí da Gerdau. A gente tem aqui um gráfico também lateralizado nas suas ADRs e, como podemos ver, ele tentou aqui voltar a subir, né? E o mercado logo bateu de novo e a gente estava aqui projetando um cenário de alta, pelo menos no curto prazo. Então é muito interessante ficar de olho nisso. Se você tem interesse em investir na GGBR4, a gente tem aqui alguns indicadores que foi feito nos últimos 12 meses, as suas margens. Temos aqui um preço por valor patrimonial de 0,75, nos dando um desconto de pelo menos 25%, olhando para a média, tá? Então, olhando para a média, 0,87 aqui, tá? Então, já estamos abaixo, 0,75. Olhando para a margem EBITDA, 20% e a líquida, 11%. Então, praticamente cada R$100, ela traz R$11 aqui de lucros na parte líquida. Também temos aqui, pessoal, para finalizarmos, o dólar, né, a parte de Gerdau. O dólar negociando a 5 nesta manhã e a gente tem esse indicador como positivo para exportação. O Bitcoin, $67 mil, e estamos de olho nesta abertura da bolsa que pode, aí, olhando para a bolsa dolarizada, concluirmos que estamos aí lateralizando nesta região aqui entre $32 e praticamente 34. Tá? Então é muito interessante esses movimentos de curto prazo, ficarmos sempre aqui de olho no mercado. Então me deixa aqui nos comentários, você tem qual dessas ações? Você tem CSN Mineração, você tem as ações da Gerdau? As ações da Gerdau para esta manhã foi sugestão aqui, como podemos ver do nosso membro, o Antônio pediu para falar da Gerdau. Deixe também o que você precisa saber. Ah, Silas, traz algumas médias, isso e aquilo, tá bom? Então quero agradecer a todos os membros aqui que apoiam o canal, que isso só é possível com vocês, a todos vocês, até quem assiste, todos vocês. Se não assistisse, não seria possível trazer essas atualizações diárias, tá? Então, meus agradecimentos a todos. Vamos falar um pouquinho do fundo imobiliário VISC. O VISC, ele é de shopping center, tá? Então, está negociando praticamente abaixo do valor patrimonial. Nos fundos imobiliários, esse é um indicador que o mercado fala muito. O mercado, quando eu digo, é todos os criadores de conteúdos. É muito importante você entender que não é só isso que faz preço em um fundo imobiliário. Na minha visão, é quanto ele traz de rendimento e qual que é a expectativa dos próximos rendimentos. Olhando para isso, olhando para o VISC, que a gente tem o seu histórico de distribuição, podemos ver aqui que esse resultado gerado foi feito com os aluguéis que ele recebeu dos shoppings que ele é dono, tá? Então, no caso, estamos negociando praticamente a uns 70, 80 aqui no resultado de fevereiro. Então, ele gerou entre 70 a 80 centavos e entregou R$1. Como é possível isso, Silas? Porque temos momentos que o fundo ele gera muito caixa aqui e ele deixa ali o resultado acumulado. Como podemos ver aqui, é um pouquinho cinza mais claro, né? Então podemos ver que no fundo esse resultado acumulado ele vai caindo até julho de 23, depois ele volta a subir, depois ele cai, aí e no final do ano aquece lá as vendas dos shoppings, então esse resultado começa a subir e aí ele consegue trazer uma distribuição na média aí, como podemos ver, tá bom? Então, olhando para isso, olhando para quanto ele tem ainda, e sabemos que se projetarmos isso, ele vai trazer essa diminuição até julho, agosto, ali que é os meses das férias, que o shopping tem aquele movimento, né, de julho para agosto, aí volta a melhorar, e aí volta a cair, no final do ano volta a subir também. Sabendo disso, as oportunidades de comprar fundo imobiliário de shopping é quando esse rendimento ele tende a cair. Então, se estamos falando de R$1, se ele cair para 90 centavos de rendimento, a sua cotação ela vai ajustar e você pode fazer seu aporte ou não, depende da sua estratégia. Então essa é a minha opinião sobre o fundo imobiliário, tá? Faz tempo que eu não faço aporte aqui na minha carteira, eu tô querendo fazer aporte aí nos próximos dias. Agora, qual fundo imobiliário vou aportar, né? Então, sabendo disso, o VISC entregou R$1, né? Quase 0,82% sobre a cotação de 120, e aí ele foi para 123,41, por causa deste resultado que ele sabe que vai crescer. Os gestores do fundo já deixou que a estimativa para os próximos meses é que o mínimo seja de R$1
e 1,10 ali o máximo, tá? Então é muito interessante ficarmos de olho nisso. Até junho de 2024 ele tem ali, ele quer distribuir aquele remanescente, né? Aquele que sobrou ali dentro do resultado, tá bom? Então é interessante a gente ficar com as informações. Você tem o VISC na carteira? Deixe nos comentários que aí a gente pode trazer mais conteúdos. Agora falando de Minerva, BIF3, vamos atualizar aqui e também entender o que estão falando da ação, tá? Então podemos ver que, primeiramente, a gente tem aqui um fluxo de caixa que foi feito no dia 27 de janeiro de 2024, a cotação estava 6,77. Esse fluxo, primeiramente, eu postei dentro ali do nosso grupo fechado do WhatsApp, tá? Link na descrição, caso você queira entrar na próxima turma. Ó, o preço justo, 11,29. Na época estava 6,77, uma margem de R$ 4,52. Quais são as variáveis? Pessoal, esse preço justo nos fala sobre o fluxo de caixa da empresa. É interessante descontar as dívidas, tá? Porque aí a gente tem um valor real. Descontando as dívidas, você sabe quanto que ela tem em dívidas aí, você tem que descontar deste valor aqui, tá? Por enquanto, eu acredito mais no fluxo de caixa do que no método do Benjamin Graham. Por quê? Porque pelo método está dando que o preço justo é 3,73, tá? E se fosse olhar só para isso, não pegaríamos nunca com 50% de queda aqui da Minerva, né? Então podemos ver que é bem complicado, por isso temos que saber fazer pelo menos várias fórmulas de precificação de ativos. Por que, Silas? Por que temos que fazer isso? Porque nos últimos 6 meses o ativo ali chegou no fundo, né? Chegou aqui em janeiro para fevereiro, bem na época que eu fiz aqui o valuation, chegou em R$ 6,35. E aí ele disparou 12%. Sabendo você fazer este valuation aqui ou este valuation aqui, você sabe onde o ativo ele vai chegar. E aí você pode pegar ou não, depende da sua estratégia. E aí você ganha dinheiro com isso, tá? No caso aqui só foi 13%. O mercado ele está dizendo que sobre a Minerva, o que esperar do balanço do quarto trimestre de 2023? Os resultados vão ser divulgados depois aqui do fechamento de mercado hoje, tá? Após o fechamento, possivelmente com preços mais baixos de exportação de gado, mas com margens melhores, na opinião dos analistas. Não podemos esquecer que aquela operação que ela comprou da Marfrig, tá? Então, o que aconteceu? A Marfrig disse que vendeu super caro e aí a Minerva falou que comprou super barato. E aí a gente precisa entender que pode ocorrer o quê? Pode ocorrer melhoras quanto pioras. A gente precisa olhar como que foi para ver o que o mercado ele vai fazer, se ele vai subir a cotação ou se ele vai derrubar logo de vez a cotação, tá? E depois a gente atualiza de novo o valuation. O banco aqui, o Goldman Sachs, espera que a Minerva reporte um trimestre bom, de forma geral, diante de melhores volumes e lucratividades sequenciais mais favoráveis. O debate dos investidores continua a se concentrar na potencial aquisição dos ativos da Marfrig, né, na América do Sul, e a situação do consumo de proteína na China, tá? Então, tanto na China quanto nos Estados Unidos está diminuindo o consumo de carne vermelha, né? E aqui já caiu bastante no Brasil, né? O preço da carne vermelha. Você tem as ações de BIF3? Deixa aqui nos comentários, está entregando 7,76 dividendos. Eu não acredito que continue entregando 55, acredito que anual vai ser uns 25 centavos, tá? Essa é a minha projeção para os dividendos de BIF3 aqui anual, tá? Porque ela sinalizou que iria reduzir o payout por 2 anos. Então, sabendo disso, a gente consegue fazer as melhores operações, né, como podemos dizer, nesta manhã, para também não se comprometer. Vamos aqui falar um pouco da Bradespar. A Bradespar está entregando dividendo de quase 15%. O resultado da Bradespar vai vir bom, e isso é possível falar, porque o resultado de Vale, mesmo com tanto provisionamento que comeu ali o resultado, foi bom. E aí, o Bradespar ela pode trazer e replicar isso também, tá? Então, com essas informações, a minha visão para os dividendos serão praticamente, no mínimo, 90 centavos e no máximo 1,35, quase 7% de dividend yield, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer isso, ó. Foi até R$19,50, aí pode subir até R$22, R$23 as ações. Lembrando que é muito sensível a minério de ferro junto com a Vale, tá? Então, tome cuidado na tomada, na diligência aqui e muita cautela ao negociar ações cíclicas, que eu sempre trago aqui o que está acontecendo, tá bom?
Então, pessoal, é muito interessante ficarmos com essas informações, negociando a um PL de 3,77, bem descontado, tá? Então, ROI de 26%, um dividendo sendo entregue pelo menos em maio aqui e no final do ano. Então, está chegando esse grande anúncio de dividendos. No ano anterior, entregou praticamente 1,23, então muito possivelmente que possa entregar esse resultado entre 90 e 1,35. Se você acredita 90, deixe nos comentários. Se você acredita 1,35, também deixe aqui nos comentários, tá bom? Então, todos os dias a gente faz informações, atualiza, traz tudo aqui para vocês, tá? Então, caso você tenha alguma dúvida de mercado, ações, bolsa de valores, deixe nos comentários, tá bom? Então, meus agradecimentos a todos, fiquem com Deus e até a próxima.